Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mais uma vez quero louvar a Deus, agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar aqui juntamente com o irmão Mauro, com o irmão José, com os irmãos que estão na live. Quero glorificar a Deus porque nos diz a palavra que sem o Senhor nada poderíamos fazer. Salmo 3, versículo 5 diz que eu me deitei, dormi, acordei, foi porque o Senhor me sustentou. Aleluia, então, se nós estamos de pé, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Quero agradecer e louvar a Deus pela vida também do irmão José, a vida do irmão Mauro. Eles me convidaram para estar aqui juntamente com os irmãos, e quero louvar a Deus pela tua vida também, que está acompanhando esta live, que esta palavra venha tocar no teu coração, no nome do Senhor Jesus. Quero também mandar um abraço para minha sogra que está vendo aí esta live, lá de Maurilândia, Dona Vera, minha esposa também, a Gabi que está acompanhando. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida dos irmãos, amém? Glorificado seja o nome de Deus. Os irmãos quiserem abrindo as vossas Bíblias, aquele que puder acompanhar, lá em Lucas, capítulo 8, versículo de número 40, uma passagem bastante conhecida, vamos estar lendo lá. Aleluia, amém? Glória a Deus. Quero pedir a você nesse momento que coloque a mão no teu coração, se possível, curva a sua cabeça e leve os pensamentos até o Senhor comigo. Soberano Deus, poderoso Pai, Senhor, aqui estou eu nesta oportunidade, mas desde já, Senhor, eu te apresento quão pequeno sou e quão grande o Senhor é, meu Pai. Nesta oportunidade eu não quero falar algo de mim, mas algo que vem do Senhor, porque eu não posso edificar ninguém, mas o Senhor pode. Eu não posso libertar ninguém, mas o Senhor pode, Senhor, através de tua palavra, porque ela é eficaz, ela é viva e eficaz. Que o Senhor possa, meu Pai, tocar no coração desse irmão, desta irmã, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que ao abrir a boca não seja eu, mas o teu Espírito Santo, meu Pai, dizendo algo edificante através da minha vida, meu Pai. Assim eu te louvo e te agradeço, e que peço, Senhor, é que o Senhor cresça, é que eu diminua. Que eu peço, Senhor, que não lembrem de mim, mas desta palavra que foi pregada, que ela venha gerar fruto no nome do Senhor Jesus. Amém? Meu Deus. Mas sua cunhada também está aqui, eu também estou aqui, ela colocou. Marielle? Glória a Deus, Deus abençoe. Sua esposa também está assistindo. Mulher de Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe Marielle, minha cunhada, o esposo dela, João Neto, que Deus abençoe vocês poderosamente. Lucas capítulo 8, versículo de número 40, uma passagem bastante conhecida. Vamos estar lendo aqui e que Deus possa dizer algo ao teu coração. Louvado seja Deus. Nos diz a palavra: quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Verso 41. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa. Verso 42. Porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Verso 43. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia. E ela já havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Por enquanto, somente até aqui, irmãos. Vai nos seguir dizendo no verso 40, começa falando aqui da história de Jairo. Mas adiante chega uma mulher que nos diz a palavra que ela tinha um fluxo de sangue, que ela tinha uma hemorragia, que já fazia 12 anos e talvez ali ela já tinha gastado todos os seus recursos, nos diz a palavra. Ela já tinha gastado os seus recursos, ela não tinha mais o que fazer. Mas ela não contava que durante a sua caminhada surgiria um tal Jesus, o qual, quando ela se encontrasse com ele, mudaria completamente a sua história. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Naquela época, as mulheres, por estar naquela fase que é menstrual, naquela época ela considerava impura. Imagina essa mulher que havia 12 anos que estava passando por esse problema, essa doença, o qual a medicina, o qual o dinheiro não conseguia resolver. Mas quando o Senhor Jesus chega e ela toca na veste dele, vamos ler mais à frente, a vida dela muda completamente. Então talvez aquela mulher foi humilhada pela sociedade, foi humilhada pelos líderes da época,
Talvez aquela mulher contou para alguém próximo dela, e tantas vezes a gente conta algo para alguém e talvez a pessoa não te diz uma palavra para te ajudar. Muitas vezes a pessoa faz a te desanimar. Então, querido, é assim na nossa vida. Às vezes nós colocamos a nossa esperança em pessoas e somos frustrados, somos decepcionados. O que essa mulher enfrentou a humilhação, e ali ela ouviu falar que o Senhor Jesus estava ali, mas ali ela tem uma decisão que poderia mudar e mudou completamente a sua vida e a sua história. Ela decidiu vencer os seus medos. Ela decidiu vencer a humilhação. Ela decidiu vencer talvez quantas pessoas iam criticar ela. Mas ela não se importou. Ela pensou, se eu somente tocar, eu vou ser curada. Se eu somente tocar, o Senhor vai restaurar essa ferida. O Senhor vai me curar. Então, querido, é assim na minha e é assim na tua vida. Muitas vezes nós contamos para alguém a nossa causa e talvez a pessoa nos desanima, mas quando nós contamos para o Senhor Jesus, Ele não nos desanima. Aleluia! Ele nos encoraja. Glorificado seja o nome de Jesus. Vai nos dizer mais à frente no versículo 44. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram, então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está te apertando. Verso 46. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim sai o poder. Verso 47. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo, se atirou aos pés de Jesus e diante de todos. Contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Verso 48. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz. Glorificado seja o nome de Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra, me chamou muita atenção o que Jesus disse para ela no versículo 48. Jesus disse assim, e Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Jesus não disse: você sarou por causa que você mereceu. Você não sarou por causa do que fez. Mas Ele disse: você sarou por causa que você teve fé. Porque a fé, Hebreus 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Então ela não estava vendo a sua cura, mas ela acreditou naquela cura. Então Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Então nós, quando não tivermos mais motivo para acreditar que Deus vai resolver aquela situação, é nessa hora que temos que ter fé. É nessa hora que o Senhor Jesus entra na causa. É nessa hora que colocamos a nossa fé em ação. Glorificado seja o nome de Deus. Então no verso 49 diz: Jesus ainda estava falando quando chegou à casa de Jairo, o empregado, que disse. Aqui já vai falar da história de Jairo, mas quero comentar ainda um pouco sobre a vida dessa mulher. Quantos medos essa mulher enfrentou. Sempre tem a multidão que apertava Jesus, porque ela toca, mas ninguém vê quem tocou no Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus sabia que alguém tinha o tocado, porque Ele disse: de mim saiu o poder. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E sempre vai ter uma multidão para criticar, sempre vai ter uma multidão para poder tentar parar o que você quer alcançar mediante a sua fé. Glorificado seja Deus. Talvez você tenha almejado um sonho, talvez você tenha almejado, vou dar um exemplo, um carro, uma casa própria, independentemente do que seja. Não precisa ser só bênçãos físicas, bênçãos materiais, mas também espiritual. Talvez você tenha pedido ao Senhor para que o seu ministério progrida, para que Deus te use mais. Então muitas vezes pessoas vão se levantar para criticar você. A multidão vai se levantar como se levantou para impedir aquela mulher de tocar no Senhor Jesus, para impedir ela de chegar até o Senhor Jesus. Mas é o que tem sido o seu medo, o que tem sido os nossos medos. Maior do que os nossos medos, maior do que as nossas dificuldades, é o poder de Deus para alcançar a nossa vida e para fazer com que Deus alcance esta causa e venha acontecer, para que gere um testemunho, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque as nossas limitações, aquela mulher, ela não foi curada somente para ser curada. Aquela mulher foi curada para o nome de Deus ser glorificado, para o nome de Jesus ser conhecido através da vida dela. Então assim é na minha vida, é na tua vida. As nossas limitações, os nossos medos são para ser vencidos, para dar glória no nome do Senhor Jesus. A Ele a honra e glória no nome de Jesus. Glória a Deus.
Agora vai nos seguir no versículo 49, vai começar falando de Jairo e de sua filha. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, o empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Algo me chama a atenção nesse versículo, porque o empregado já chega ali com uma notícia ruim. A menina já morreu, disse ele. Não aborreça mais o mestre. Então tem muita hora, querido, na nossa vida que a notícia ruim vai vir. Vai ter muita hora na nossa vida que o tempo ruim vai chegar. Mas eu quero te dizer algo nesta live. Não importa se é um tempo ruim, não importa se é um tempo bom. Todo tempo é tempo de glorificar a Deus. Todo tempo é tempo de confiar em Deus. E foi isso que Jairo fez, ele teve fé. Ele teve fé porque, como se levantou a multidão, aqui vai se levantar um momento difícil. Representa também a multidão. Representa um momento de dificuldade que nós temos passado. Glória a Deus, versículo 51. 50. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Versículo 51. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai, da mãe, da menina e mais ninguém. Interessante que nesse versículo 51, Jesus aqui chama Pedro, João e Tiago para o acompanhar. Então, querido, mais uma vez quero te dizer, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, como povo de Deus, como homem e mulher de Deus, nós temos que ter cuidado com as nossas companhias. Que nós não possamos andar com aquela pessoa que te desmotiva a sua fé, que diz: na minha vida isso não deu certo, também não vai dar certo para você. Aquele projeto que você tem guardado na gaveta, não ande com a pessoa que fala que não vai dar certo, mas ande com homens de Deus, ande com homens de Deus, procure conselhos de pessoas de Deus. Louvado seja Deus, muitos homens e mulheres têm perecido, porque na vida às vezes falta o conselho de um homem de Deus. E às vezes na nossa correria, às vezes nos nossos sentimentos, a ansiedade que tem pegado tantas pessoas, nós não buscamos conselho de pessoas que temos um pastor que é Jesus, e também tem o pastor das congregações, tem o diácono, tem aquele irmão que está próximo de você. Então que você procure nesta hora o conselho de um homem e de uma mulher de Deus, não o conselho daquela pessoa que vai te desmotivar, o conselho daquela pessoa que vai te pôr para baixo, porque tem um que quer nos pôr para cima, não para sermos vistos, mas para o nome dele ser glorificado através do que nós estamos enfrentando. Imagina aí se Jesus tivesse chamado Tomé para ir lá orar pela filha de Jairo, porque chega lá as pessoas rirem quando Jesus fala que ela está dormindo. Imagina Tomé com a sua fé pequena que ele tinha, se ele chamasse Judas. Então Jesus sabia as companhias que tinham que andar com ele. E assim nós temos que ser na nossa vida, querido. Nós temos que escolher bem as nossas companhias. Nós temos que, como homem e mulher de Deus, como diz no Salmo 1, meditar na lei do Senhor dia e noite. Que nós possamos não ficar dispersos, mas todo o tempo ligado na palavra de Deus. Porque no Salmo 119, 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. No mesmo Salmo, no versículo 9, diz: como poderia o jovem purificar o seu caminho? Glória a Deus. Observando segundo a tua palavra. Glória a Deus. Mas aí ele vai mais profundo, o salmista, no versículo 11, que ele diz assim: escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, querido, se eu pegar esta Bíblia, se você pegar esta palavra de Deus, somente ler ela e fechar e não colocar no nosso coração, não adianta. Aleluia. Porque o que vai fazer efeito para que esta palavra venha gerar fruto, meu Deus, é começar a praticar ela, é começar a meditar nela, como diz no Salmo 1, é começar a guardar no coração para que venha gerar fruto, para que venha gerar semente, para o nome de Deus ser glorificado. Aleluia. Versículo 52. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Então aqui é o que Jesus disse, aqui é o que Jesus está falando. Então, na nossa vida, às vezes vamos deparar com pessoas que vão falar o contrário do que Deus quer que nós pensamos, porque nós, querido, na nossa vida, a fé a fé é algo que não se vê, a fé é algo que não está se vendo e que se crê, e que sabe como nós provamos a nossa fé para Deus? É quando não estamos vendo motivo para acreditar, e ali estamos acreditando. Quando nós damos para Deus, quando nós mostramos para Deus com atitudes de homem e de mulher de fé,
quando nós não desacreditamos. Porque não adianta, irmão José, eu pegar, colocar um projeto no meu coração e falar assim, eu vou começar a aprender, vou dar um exemplo, a tocar um instrumento para glorificar o nome de Deus. Não adianta eu somente colocar isso no meu coração, mas o que vai fazer a diferença é quando eu vou lá e pratico, quando eu vou lá e me esforço para que a obra de Deus aconteça. Porque a fé sem obras ela é morta. Irmãos, eu estava acompanhando o irmão Mauro e o irmão José nessa live e eu admirei muito o irmão José porque não é fácil abrir mão desse momento, no horário de almoço, o quanto é corrido, mas esse homem tem se esforçado. Os homens que têm vindo aqui são homens de Deus. Eu vi essas lives poucas vezes, mas essa palavra que está sendo pregada aqui fortaleceu a minha vida de uma forma que foi tamanha. Então essa palavra que eu estou ouvindo aqui, como você está ouvindo hoje, é para que o nome de Deus seja glorificado através de nós. Glorificado e seja o nome do Senhor Jesus. Então, como eu estava dizendo, nós temos que ter atitude para Deus que mostra que estamos confiando nele e não atitudes que desaprovam a nossa fé. Porque quando ninguém está nos vendo, Deus está vendo. Porque não adianta eu orar, falar, Senhor, me abençoa nessa área. E depois, quando o vento vir, quando a dificuldade vir, eu pegar e começar a murmurar e falar, não vai dar mais certo. Não vai dar mais certo, eu não estou vendo mais motivo para crer. Querida, é nessa hora que entra a fé. É acreditar mesmo que eu não estou tendo motivos para acreditar. E foi isso que Jairo fez. E foi isso que a mulher também fez no fluxo de sangue. E é isso que nós temos que fazer nessa hora. Glória a Deus. Versículo 53. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto, menina, levante-se. Versículo 55. E ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que desse comida a ela. Glória a Deus. Então aqui a menina que estava morta agora já está sentindo fome. Olha como é o poder de Deus, irmão Mauro. Qual é o poder de Deus, irmão Jesus? A menina que estava morta, a menina que estava dita por morta, e o povo estava rindo, porque o Senhor Jesus disse que ela estava dormindo. Eles riram porque não conheciam o que o Senhor Jesus podia fazer. Querido, é assim na nossa vida. Talvez nós contamos o que Deus fez na nossa vida, e as pessoas que não entendem esse processo talvez riem, mas nós entendemos. Nós, pela graça e misericórdia do Senhor, já entendemos o que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida. Então que nós possa acreditar ao Senhor, que nós possa conhecer o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então, o interessante é que falamos de 2 milagres. Falamos de uma mulher que foi curada de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, e falamos de uma menina que estava dada por morta, mas ela ressuscitou no nome do Senhor Jesus. E eu quero trazer uma reflexão para nós. O que está enterrado na nossa vida, o que nós paramos de fazer, aquilo que dava glória para o Senhor e nós paramos de fazer. Que hoje essa palavra venha nos motivar a tirar esse sonho da gaveta, a tirar, mesmo que as críticas venham, aquilo que você estava almejando e as circunstâncias da vida te levou a não acreditar, não crer mais nisso. Então que esta palavra hoje nos motive, como aquela mulher acreditou na sua cura somente ao tocar ao Jesus. E interessante é isso que Jesus disse. Ele não disse você foi curado porque mereceu, mas foi porque a tua fé te salvou. Simplesmente ela teve fé. E é isso que temos que ter, querido, na hora da angústia, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E agora, para o final desta palavra, eu quero trazer esta reflexão a você. O interessante é que Jesus abençoou com um milagre essas pessoas. E hoje também o Senhor tem nos abençoado. Não sei o que você já tem de testemunho aí para contar, mas com certeza o irmão Mauro tem um testemunho para contar, o irmão José tem um testemunho para contar. E o interessante não é somente o testemunho. O interessante é o que nós vamos fazer depois que o Senhor Jesus nos abençoar. O que nós vamos fazer depois que o Senhor nos curar integralmente. O que nós vamos fazer depois que o Senhor abrir a porta de emprego, aquela que você está pedindo. O que vamos fazer após o Senhor realizar o teu sonho da casa própria? Será que o que nós temos que fazer não é ficar disperso? Querido, no primeiro momento conhecemos a Jesus, mas Deus tem falado isso fortemente ao meu coração e quero trazer para você. Na nossa vida cristã, nós não temos que somente conhecer Jesus, porque eu tenho visto tantas pessoas falar, eu conheço Jesus, tenho Ele no meu coração. Não adianta somente falar de boca.
Não basta somente conhecer, porque eu vou dar um exemplo do irmão Mauro. Antes, quando eu não conhecia ele, somente via ele, eu não tinha intimidade com ele. Mas quando eu passei a conhecer ele mais, passar mais tempo com ele, aquele processo foi gerando intimidade. Então, assim é o Senhor Jesus na nossa vida. Não basta, Jesus não entra na nossa vida somente para ter um encontro, para depois ir embora. Jesus entra na nossa vida para nós decidir ter uma caminhada com Ele. Jesus entra na nossa vida para mudar ela não só hoje, mas para ser uma caminhada de mudança para que cada vez nós se comportemos como cidadãos do céu. Então o importante não é só conhecer Jesus, mas reconhecer o que Ele tem feito por nós, o que Ele fez, o que Ele faz todos os dias. Então Ele se sacrificou, Ele se doou naquela cruz, foi para nos dar a vida eterna. Ele não sacrificou-se naquela cruz, foi cuspido, foi humilhado, foi chicoteado, ele pediu água, deram vinagre. Ele olhou para aquele povo com olhar de misericórdia, dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Querido, quem pode fazer isso? Ninguém. Foi o único capaz de pagar esse preço. Foi o único capaz de pagar um preço, uma morte dessa, para que eu e você hoje possa aceitar ele na nossa vida, para que eu e você hoje possa conhecer o que ele fez, o que ele faz, e não somente conhecer, mas reconhecer o poder do Senhor Jesus na nossa vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, interessante, nesta palavra não é somente os milagres. Eu trouxe esses milagres para que a nossa fé seja acrescentada. Esta palavra está aqui para nos inspirar a crer naquilo que não estamos vendo, é a fé. E a fé salvou aquela mulher, e a fé salvou a filha de Jairo. Então é interessante que eu trouxe no final essa reflexão. Deus está falando aqui agora o que nós vamos fazer depois que Deus atender o que nós estamos pedindo. Quando Deus nos abençoar, quando o mar estiver calmo, quando estiver tudo bem, queridos, se nós estávamos glorificando no momento de dificuldade, porque precisávamos de ajuda, que nós possamos continuar glorificando quando estiver tudo bem, para que Deus acrescente mais bênçãos ainda, mas não para que nós sejamos vistos, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Até aqui esta palavra, irmão, eu não vou dizer mais, porque eu vou estar dizendo de mim o que Deus tem me inspirado até agora é isso. E no final desta palavra eu quero dizer que não possamos somente conhecer o Senhor Jesus, mas que nós possamos reconhecer Ele face a face. Aleluia. Como reconhecer o Senhor Jesus? É dando crédito à palavra de Deus, é reconhecendo Ele na nossa vida. Porque eu lembro da passagem de Zaqueu, quando Jesus avista Zaqueu e diz para ele: Zaqueu, desce depressa. Quando Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, eu imagino ele falando: Zaqueu, vem logo e aproveita a oportunidade que eu estou te dando. Então, quantas pessoas têm a oportunidade que o Senhor Jesus tem se demonstrado, e talvez a pessoa não tenha feito como Zaqueu, porque Zaqueu abriu a porta da sua casa para o Senhor Jesus, e ele não decidiu somente conhecer, mas ele decidiu ter uma caminhada, ele decidiu reconhecer o que o Senhor Jesus fazia, quando ele se arrepende do que ele fazia de errado. Então, o que é reconhecer o Senhor Jesus na nossa vida? Se a pessoa adulterava, ela não vai adulterar mais. Se a pessoa fornicava, não vai fornicar mais. Se a pessoa roubava, não vai roubar mais. Então isso aconteceu na vida de Zaqueu. E qual é a característica de uma pessoa que está reconhecendo o Senhor Jesus? É tentar reparar o erro, irmão José. Porque Zaqueu, ele tem essa atitude, irmão. Ele falou: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Verdade. Davi, quando ele adulterou no Salmo 51, ele fala para o Senhor: Senhor, o que eu tenho, eu não tenho sacrifício, mas o que eu tenho verdadeiramente hoje é um coração quebrantado e contrito. Então, o que vai gerar com que o Senhor perdoe você não é sacrifícios físicos, mas é um coração quebrantado e contrito. É a decisão de não só conhecer, mas reconhecer o Senhor Jesus na tua vida. Se você pecava naquela determinada área, você não vai pecar mais, porque você está reconhecendo o que o Senhor Jesus fez na tua vida. Aleluia. Então, que quando os ventos difíceis vinham, os vendavais vinham, e nós vencer ele, que nós não se alegre somente naquele dia, mas durante a nossa caminhada, que é um processo, que nós reconheçamos o nome de Deus, que nós reconheçamos o que o Senhor Jesus fez e está fazendo por nós. No nome do Senhor Jesus, eu louvo a Deus por essa oportunidade, que esta palavra possa ter dito algo no teu coração e que possa gerar frutos. Que esta palavra venha ser lembrada, meditada
na sua vida, em nome de Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade, pelo irmão José ter me feito o convite, o irmão Mauro também. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa abençoar você também, que está vendo essa live, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Palavra abençoada, né, irmão?